Então, gente boa, hoje nós vamos dar uma conversada sobre a questão da República Velha no Brasil. Então, após a proclamação da República, após ter se organizado com quem iria ficar ao poder entre Floriano Peixoto ou Deodoro da Fonseca, se estabeleceu-se a Constituição do Brasil, ou melhor, a primeira Constituição republicana que o Brasil vai ter. Então, era uma Constituição que ela simplesmente previa como voto, né, eleições no caso, onde essas eleições deveriam ser somente trabalhada com homens maiores de 21 anos e alfabetizados, ou seja, quase ninguém, né, votava nessa época. É interessante perceber também que na Constituição se tem ali um artigo que fala sobre direitos iguais, mas um tópico anterior que eu acabei de falar já não era igual, né? Se percebe que a mulher não poderia votar, mesmo ela sendo maior de 21 anos e sendo alfabetizada, sendo letrada, né? Ela não poderia votar. Então, esse direito de igualdade fica meio estranho. A gente também institui como o Estado sendo laico, né? Então, todos os feriados religiosos que a gente tem hoje, eles existem porque eles foram basicamente promovidos e elaborados antes da proclamação da República, né? Claro, salve aqui em Montenegro, onde a gente vai ter um feriado de reforma luterana, né? Basicamente fundamentalizada de cunho evangélico, onde a nossa bancada de vereadores, somente um vereador na época votou, né, contra esse feriado. Mas ele votou contra esse feriado não pelo fato do feriado em si, né, de parar, comércio, etc., mas pelo fato de ser um feriado religioso e após a proclamação da República o Estado é laico, não tem que acrescentar mais feriados religiosos, né? Mas isso é uma peculiaridade aqui da nossa cidade. Outra coisa que a gente percebe é a divisão dos poderes, né? Os três poderes, certo? Nesse período aí a gente percebe que se estrutura um Brasil basicamente republicano. Para que isso aconteça legitimamente, a gente precisa que exista partidos, né? E nesse panorama que está sendo pintado dessa nova república, ela apresenta dois partidos, um partido republicano paulista e um partido republicano mineiro. O Partido Republicano Paulista representando os ideais, os interesses desses cafeicultores, produtores de café da região de São Paulo, ou que a gente chama de Terra Roxa, e o Partido Republicano Mineiro representando os interesses do latifúndio mineiro, né? Todos os produtos derivados de leite e desse mercado a ser explorado, né? Se percebe que eles organizam no governo ou uma sistemática para chegar até o governo ou o poder de uma forma utilizando a alternância, né? O que seria essa alternância? Bom, a gente tem em um momento como líder, como governo, né? Como presidente da República, um presidente paulista, né? Lembrando que a capital nesse período é o Rio de Janeiro, e em outro momento, após o término desse mandato desse representante paulista, um representante mineiro, né? Então, a cada 4 anos, a gente tem essa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então, a gente vai ter essa ligação e a gente percebe, então, o que a gente chama de República do Café com Leite, né? A gente passa a denominar essa República Velha, que ela constitui desde 1889, lá com o golpe, né, com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e etc., e vai até 1930. Né? Então ele vai até após a Primeira Guerra Mundial, nessa sistemática de alternância de poder. Né? Ora São Paulo mandava, ora Minas mandava, certo? Nesse contexto, a economia do Brasil nesse período, ela vai ser basicamente mantida pela nossa maior força motriz, que é justamente o café. Né? Então, como o café prosperava muito bem aqui no Brasil em função do clima, em função de condições, a forma com que ele veio para cá, ele já chegou aqui no Brasil adaptado, né? O café ele é de origem da Etiópia, né? Então
território africano, outro clima, totalmente diferente, né? Mas o nosso café ele chegou via Guiana, né? Então o nosso, digamos, o nosso primeiro pé de café ele já chegou aqui meio adaptado, né? Então ele prosperou bem mais aqui. Claro, os primeiros pés de café foram plantados no Rio de Janeiro, perto da maresia, não deu bem exatamente o que eles esperavam, né? Não acharam que ia render um X, ele rendeu bem menos. Mas quando ele foi adaptado, ou melhor, quando ele foi plantado dentro daquele ambiente de terra roxa que a gente tem no sul de São Paulo, um pedacinho até do Paraná, ele se deu muito bem e ali ele prosperou muito, então ele gerou muita riqueza. 70%, basicamente 70% da produção cafeicultora do Brasil abastecia o mercado. Né? Então a nossa economia estava muito atrelada a esse número. Né? Claro, a gente tinha outros produtos para explorar, mas só que como o carro-chefe mesmo foi o café. E tendo em vista que o café era um sucesso na época e ele sempre foi considerado um artigo de luxo, o pessoal começou a plantar desenfreadamente café. Então tu tinha um pedacinho de terra, plantava café. Chegou a um ponto, né, que a produção de café foi tão alta que o valor do café despencou. Né? Eles produziram tanto que o valor despencou. E aí não cobria o investimento que eles fizeram sobre esses grandes proprietários. E claro que se o governo estava alternando entre São Paulo e Minas Gerais, dentro dessa conjuntura de república, né, mesmo sendo o voto sendo uma palhaçada, né, porque o voto era feito através de, normalmente, empregados desse pessoal do latifúndio, desses cafeicultores, e eles trocavam seu voto por alguns benefícios, um prato de comida, um lugar melhor para morar, para dormir, né? Coisas desse tipo assim, não pensando em política para melhoria num conjunto inteiro, né? Pensando mais no seu umbigo, bem papel de brasileiro. Então nesse contexto, foi um grande boom a produção de café, né? Um grande boom que chegou a saturar o mercado. E quando saturou o mercado, se buscou estratégias para poder então não quebrar esses latifundiários, né? E qual foi a estratégia que se fez? Bom, se reuniu tanto os representantes de Minas quanto de São Paulo e mais o Rio de Janeiro, que era a grande corja na época, né? O grande eixo político desse período, que já que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse período, e se fez o chamado Convênio de Taubaté, onde o governo federal e os governos estaduais compraram, né, essa grande produção de café, tá? Fazendo com que essa produção ficasse retida, mais ou menos tipo diamante, e fosse largando aos poucos essa produção no mercado para não saturar e o preço não cair de vez. Só que, claro, os primeiros anos, primeira vez, tudo bem, a novidade e tal. Segunda vez, os cafeicultores tinham a garantia que o governo ia comprar. Então, se na primeira vez eles tinham X de produção, na segunda vez eles tinham 3x de produção, porque eles tinham certeza que o governo iria comprar esse excedente, para não desvalorizar o preço do café internacionalmente. E foi o que aconteceu. Então, nessa sistemática, se roubou muito dinheiro no Brasil. Então, corrupção no Brasil não é de hoje, não é de ontem, não é de 13, 15, 20 anos atrás. O Brasil se formou em cima de uma corrupção. Né? Então, a gente tem, ainda dentro desse contexto de exploração econômica, a borracha, onde a gente vai ter, inclusive, uma instalação da Ford e outras empresas internacionais aqui no Brasil, onde o pessoal achou que o pessoal vindo de fora, esse mercado internacional entrando na Amazônia, iriam criar um mercado consumidor dentro do Brasil, mas não deu bem certo, porque todos esses estrangeiros trouxeram a sua comida, trouxeram todo o seu suporte de sua origem e não usufruiu de quase nada aqui do Brasil, né? Só explorou realmente a matéria-prima, que era o látex da seringueira. Né? A gente vai ter também uma singela produção de açúcar. O Brasil iniciou sua colonização com os portugueses explorando o açúcar, mas aqui a gente passa a fazer um açúcar basicamente para consumo interno, né? Como a gente sempre foi produtor de açúcar, se manteve essa produção, mas acabou virando uma produção para consumo interno e não para o mercado internacional. Né? E enquanto Europa, próprio Estados Unidos e outros lugares do mundo estão buscando uma industrialização,
os nossos aristocratas, o nosso pessoal que representa a elite brasileira, ela vê o futuro no agro, né? Na parte agrária ainda, né? Rural, mas a industrialização no Brasil ela foi extremamente adiada, né? A gente vai perceber que só através dessa quebra do café mesmo que vai acontecer o investimento na indústria, certo? Então vai ser muito próximo àquela revolução industrial que ocorreu lá na Inglaterra, né? Muito tempo atrás, e aqui a gente está pensando ainda em utilizar esse meio de produção industrial, certo? Então era mais ou menos isso por aí, né, pessoal? Já até se alongou, passou aí o tempo do que eu sempre posto, mas vamos seguindo nessa sistemática aula porque é o que a gente tem, certo? Obrigado. Se precisar, tiver dúvida, comentário, chama no WhatsApp que a gente tenta sanar essas dúvidas e resolver, certo? Obrigadão, é isso aí. Desse movimento agro.